Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e hoje nós iremos falar sobre um livro que é bem propício para o mês de outubro. Principalmente para aquelas pessoas que querem ler algum livro numa pegada em homenagem ao Halloween, mas não gostam de se aventurar naqueles livros muito densos de terror. Então essa dica de hoje você não pode perder. O livro que nós iremos conversar hoje é O Fantasma de Canterville e Outras Histórias, de Oscar Wilde. E, gente, vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre quem era este autor, que é muito famoso principalmente pelo livro dele que é sucesso de vendas desde a época que foi lançado, que é o Retrato de Dorian Gray. Mas aqui no caso nós estamos falando de um livro de contos, porque sim, Oscar Wilde também era muito famoso por escrever contos, tá? E bom, ele era um escritor irlandês da era vitoriana, certo? E ele valorizava muito a beleza em tudo que ele escrevia. Então isso era uma forma inovadora, para aquela época. Então ele acabava se destacando toda vez que ele se predispunha a escrever algo. Ele tinha um lado cômico e irônico nas suas histórias. Então, dessa forma, ele conseguia trazer reflexões sociais e causas também nas quais ele acreditava e que para a sua época ainda eram um tabu. Então ele se destacou muito também por escrever alguns contos que ele acabava transferindo o que ele pensava, a opinião dele, de uma forma intrínseca naquela obra. E bom, neste livro que nós iremos comentar, nós temos na verdade 4 contos, tá? O principal deles, que dá nome ao livro, que é O Fantasma de Canterville, e essas outras histórias que são um pouco mais curtas, então por isso que elas não entram aqui no título principal do livro. Eu vou contar para vocês o nome de cada uma delas. Nós temos também O Crime de Lord Arthur Sullivan, O Milionário Modelo e A Esfinge Sem Segredo. Então o livro ele vai trazer esses 4 contos, tá, do autor, abordar algumas questões que estavam muito em pauta na época do autor. E por isso ele quis trazer de uma forma intrínseca dentro delas qual era o posicionamento dele a respeito de todas elas. Então é bem interessante também a leitura deles por isso, para a gente saber de que forma Oscar Wilde pensava em relação a esses assuntos que eram muito abordados lá na época em que ele vivia. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre a história. Primeiramente abordando a principal delas, que é O Fantasma de Canterville. Do livro, a gente vai ter, na verdade, a chegada de uma família tradicional americana formada por um diplomata americano, a sua esposa e os seus 4 filhos. E eles vão estar chegando na Inglaterra para adquirir uma casa muito antiga e que o herdeiro dessa família, que era uma família bem tradicional e famosa da Inglaterra, queria se desfazer da casa. Principalmente porque dentro dela habitava um fantasma. E ele deixa bem claro durante a venda para o personagem principal, que era esse diplomata americano, que na casa habita um fantasma. E ele inclusive fala quem é esse fantasma. E aí, fora ele avisar quem é esse fantasma, avisar, na verdade, que havia um fantasma, quem era o fantasma, ele conta a história do fantasma, Por que ele habita ali, qual foi o crime que ele cometeu, pelo qual a alma dele continua vagando pelo mundo, tá? Ele fala tudo isso. Mas o Sr. Otis, que é, na verdade, esse embaixador americano, ele se mostra muito materialista. Não só ele, como toda a família dele, a esposa e os filhos também. Todos eles se demonstram muito materialistas e eles não acreditam na história. E eles falam que mesmo que se for verdade, que se eles se depararem com algum fantasma dentro da casa, eles não têm problema com isso, porque eles logo vão despachar ele, de alguma forma. Então ele fala que ele vai concluir a venda porque de fato ele não se incomoda. Quando a família Otis de fato muda para a residência,
eles constatam que era verdade e que havia um fantasma ali e que ele está fazendo de tudo para assombrar a nova família que habita aquele local. E é muito engraçado porque cada membro da família vai reagir de uma forma diferente. Então, o fantasma, a princípio, que achou que a família ia se assustar e ia fugir correndo dali, muito pelo contrário, cada um acabou reagindo de uma maneira diferente dentro da materialidade deles, o que era uma novidade para o fantasma, que não estava acostumado. O autor ele deixa bem claro que ele não estava acostumado com aquele jeito americano de ser, tá? Porque essa, na época, né, na era vitoriana, era a época que eles tinham essa visão da população do novo mundo, né? Os americanos, os novos ricos que vinham para a Inglaterra passar férias ou adquirir residências. Enfim, era essa visão que eles tinham naquela época e ele deixa muito claro isso o tempo inteiro na história. Então o fantasma ele se depara, por exemplo, com o Sr. Otis se preocupando com o barulho que a corrente do fantasma fazia na hora de dormir. Era a única preocupação dele. A Sra. Otis, por outro lado, se preocupa com a sujeira do fantasma na casa. Os filhos gêmeos dele, que eram crianças, se preocupam em bolar planos para assustar o fantasma. Então, assim, cada um deles tem uma reação que foi totalmente inesperada para ele. E ele se vê num beco sem saída, porque ele quer continuar realizando os feitos dele, que para ele é o que ele está destinado a fazer pelo resto da eternidade, contando desde 300 anos até os dias atuais da história. E ele não sabe o que fazer, porque ninguém, de fato, dá um retorno para ele que ele está realizando o seu contento ali. Com o tempo, o fantasma vai perceber que ali ele está lidando com uma família que é altamente descrente, né, e moderna para o que ele conhecia até então como visão de mundo. Então ele vê que ele não está conseguindo realizar isso e ele começa a ser acometido de uma depressão muito profunda, porque ele chega ao ponto de inclusive sentir medo dos novos habitantes ali da residência, porque como ele não consegue concluir nada das atividades dele, e pelo contrário, a nova família consegue, cada um à sua maneira, realizar essas tarefas contra o fantasma, ele se pega tendo medo deles. Então ele começa a entrar numa depressão muito profunda. Até que um certo dia, a filha, né, da família do Sr. Otis, ela se depara com um fantasma dentro de um dos cômodos da casa, totalmente abatido e sem saber que rumo dar na vida dele. E aí, em conversa com o fantasma, a filha do Sr. Otis, ela começa a entender quais foram os crimes do fantasma e por que ele foi condenado a ter a sua alma vagando pelo mundo material eternamente. Então ele se mostra para a filha deles arrependido dos seus crimes, que eu não vou falar qual é para não dar spoiler. Ele se mostra ali arrependido dos seus crimes e ele fala para ela que ele quer mudar essa realidade dele. E aí, sem ele esperar, né, a filha do Sr. Otis se voluntaria a ajudar ele para que ele possa ser perdoado por Deus. Ela pergunta para ele o que ele precisa fazer para que a alma dele seja perdoada e possa seguir o seu caminho em paz. E aí ele conta com a ajuda dela para poder realizar este feito. Então esse vai ser o desfecho da história. E aí, agora vale a gente comentar um pouquinho, né, sobre o que o autor quis trazer nessa história, que foi principalmente destacar as diferenças e os estereótipos que era possível notar entre os cidadãos ingleses e os norte-americanos. Então ele traz esses diversos estereótipos ao longo da história para que ele possa mostrar qual é a visão que ele tinha sobre essas diferenças que eram tão óbvias dentro daquela nova sociedade que se formava ali na Inglaterra. E aí eu também fiz algumas marcações aqui no livro para que eu pudesse ler com vocês e demonstrar de que forma que ele trouxe, né, esses costumes, esses hábitos, essas diferenças entre os dois povos.
Então a gente tem aqui logo no comecinho do livro uma frase bem interessante. Neste momento, ele mostra qual era a visão que as pessoas tinham das mulheres americanas ao chegarem na Inglaterra. Então a frase é o seguinte: muitas damas americanas, ao deixarem sua terra natal, adotam uma aparência de fraqueza crônica, acreditando ser isso uma espécie de refinamento europeu. Mas a senhora Otis nunca incorreu nesse erro. Ela possuía uma compleição grandiosa e uma exuberância natural em profusão. Na verdade, em muitos aspectos, era bastante inglesa e um excelente exemplo de que realmente temos tudo em comum com os Estados Unidos da América hoje em dia, exceto, é claro, a língua. E olha que engraçado, gente, porque é muito ao contrário disso, né? O que eles tinham tão em comum entre Inglaterra e Estados Unidos desde o seu início? É justamente a língua. E ele traz nessa frase mostrando que essa era a única exceção dessa similaridade entre os dois. Então é muito engraçado ver isso. Outra parte também bem legal é porque de fato eles eram tão materialistas e modernos do pensamento deles que eles tratavam o fantasma como se de fato ele fosse um ser humano vivo. Então tem uma passagem aqui, uma das, porque são muitas, onde o fantasma, o Sir Simon, ele está conversando com a filha do Sr. Otis e ela fala para ele: meu pai ficará muito feliz em oferecer-lhe uma passagem gratuita, e embora haja uma taxa bastante pesada sobre espíritos de todo tipo, não haverá nenhuma dificuldade de passar pela alfândega, já que todos os funcionários são democratas. Então, aqui a gente pode notar duas coisas, né? Que já era muito citada a diferença entre democratas e republicanos lá nos Estados Unidos, essa diferença que existia, e a gente pode notar também que ela fala com ele como se de fato ele estivesse vivo e que o pai dela não se incomodaria em dar uma passagem para os Estados Unidos se o Sir Simon, o fantasma, quisesse morar lá. Então olha que interessante isso. Quanto aos outros contos aqui do livro, eu não vou falar para vocês nenhuma passagem, porque de fato elas são muito curtinhas, tá? E se eu ler para vocês alguma passagem delas, dar algum destaque, eu vou acabar dando algum tipo de spoiler. Porque de fato tem alguns contos aqui, na verdade tem dois deles que tem 3, 4 páginas e um outro que é um pouquinho maior. Mas mesmo assim, bem pequeno. Então são de fato contos narrados com começo, meio e fim muito rápido. Não é igual o Fantasma de Canterville, que ainda dá um desenrolar da história, tá? Então esses aqui eu vou deixar na surpresa para vocês, para quando vocês forem ler, conseguirem ter uma visão, né, sem spoiler, do que a história trata. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um livro super curto, que dá para vocês lerem numa pegada só. Esse livro é super indicado e super rápido de ler. E eu super indico. Foi minha primeira experiência, na verdade, com o autor e eu gostei muito. E me despertou mais ainda a curiosidade que eu já tinha para ler o Retrato de Dorian Gray, que é um livro que eu tenho muita vontade, um clássico, né, da literatura, que eu tenho muita vontade, mas ainda não tinha pego para ler. Então o fato de ter gostado muito dos contos do autor me fez ter vontade de ler um livro dele, né, um romance, que é um pouquinho maior do que essas histórias aqui tratadas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando para vocês não esquecerem de darem aquele like aqui no canal, no vídeo, e também se inscreverem para ficar por dentro de todas as resenhas que eu trago para vocês. Um beijo a todos e até a próxima!